Otávio, você tem ouvido por aí que o agro é pop? Sim. O agro é pop. Nós estamos vivendo. É jovem. É jovem. É pop. É pop. A gente está vivendo o agronegócio 4.0. É um agronegócio mais jovem e mais ligado às tecnologias. Para a gente ter uma ideia, a idade média dos produtores rurais atualmente é de 46 anos e meio, 3,1% menor do que há 5 anos, revela um levantamento do IBGE e também da Associação Brasileira de Marketing Rural. Bom, como o agro é pop, o agro é jovem, Lucas Mamédio, nós convocamos aqui o Fábio Camargo, que é engenheiro agrônomo, jovem, para falar um pouquinho sobre essa mudança de perfil e também do maior envolvimento do jovem no agronegócio. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. É um prazer estar aqui com toda a equipe da CBN hoje de manhã. Olha, o Fábio é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, é isso? Positivo. E você foi bolsista do Ciências Sem Fronteiras? Exatamente, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras do CNPq, onde eu passei 16 meses na University of Guelph, no Canadá. Ontário, né? Positivo. Uhum. E o trabalho que você realiza hoje é de geoprocessamento de imagens de satélite aplicadas à agropecuária numa empresa que é a Agroexata. Exatamente. Então, na empresa eu trabalho com as imagens de satélite, a gente atende a 7 estados brasileiros. Eu sou responsável por fazer todas as imagens de satélite e os laudos daqui da sede, e a gente usa isso para correlacionar com fertilidade, com produtividade e diversos aspectos do solo. Bom, tem se discutido muito o agronegócio ou a agropecuária 4.0. Para quem está nos ouvindo, para entender, né, qual é, né, esse novo agronegócio, ele é mais ligado ao quê? Ao uso de drones, GPS, aplicativos, celulares, máquinas operadas sem necessidade de mão de obra. Como funciona isso na prática, esse agronegócio 4.0 que tem maior participação do jovem? Bom, Éder, o agro 4.0 tem crescido cada vez mais, a tecnologia tem crescido cada vez mais. Então, a adoção de tecnologia, por exemplo, a agricultura de precisão, é um crescente no Brasil. Ela já existe há já uns 15, 18 anos, mas ela está crescendo cada vez mais tem espaço, e o produtor rural tem visto que, se ele não investir em tecnologia, a produtividade dele vai ser muito baixa. E se a produtividade dele for baixa, ele não vai conseguir se manter na atividade. Então, cada vez mais ele tem que entrar na tecnologia, tem que aderir às facilidades para conseguir ser competitivo, continuar competitivo no mercado. A implementação de novas tecnologias nas propriedades pode ser apontado como, por exemplo, um fator de fazer com que os jovens queiram permanecer no campo, dar sequência nos negócios familiares? Você acredita que a tecnologia tem contribuído para isso? Eu acredito que sim. A gente vê entre os nossos clientes que cada vez mais eu lido com gente jovem, aí da faixa dos 35 a 45, cada vez mais a gente lida com essas pessoas. Feito nós aqui, né? Exatamente. E você vê que são pessoas jovens e muitas delas são engenheiros agrônomos, são administradores, são veterinários, então são pessoas que sabem da importância da tecnologia. E quando você chega com um aporte tecnológico para ajudar ele, para colaborar. É um estímulo a mais para ele ficar lá na propriedade. Exatamente. Ele continuar os negócios dos pais que não tinham tanta tecnologia e que não agradava a eles, vamos dizer assim. Exatamente. Então eles têm que ver cada vez mais a importância que eles têm, principalmente porque os pais muitas vezes não entendem ou não conseguem entender sobre essas tecnologias. Bom, e aí surge uma pergunta então, já que nós temos os jovens cada vez mais participando, ainda assim nós temos as pessoas um pouco mais velhas que continuam também tomando decisões. Como está sendo pensada essa inclusão dessas pessoas que são mais tradicionais para entender um pouco essa evolução do setor? Existe um trabalho de inclusão também dessas pessoas que são mais tradicionais para poder entender esse novo mundo? Bom, é um desafio muito grande, né? Fazer uma pessoa um pouco mais velha entender sobre as tecnologias. Isso não é por nenhuma limitação dela, mas é por conta da história dela, do que ela está acostumada. Do mundo que viveu. Exatamente. A gente trabalha muito com essa questão da sucessão familiar, né? Então a gente cada vez mais fazer as pessoas novas tomarem conta do negócio para elas poderem participar ativamente das decisões e aí tentar incluir essas tecnologias. Mas é um desafio crescente e constante esse.
Tem sido fácil, na sua opinião, ou na vivência que você tem tido, essa transição, essa sucessão familiar? Eu acho que para quem está entrando é mais fácil, mas para quem está deixando o negócio é mais difícil. Eu vejo vários casos, principalmente pela FamaSul Jovem, de casos de pessoas que estão fazendo essa sucessão, e muitos deles você vê que está sendo muito bem organizado, muito bem estruturado, né? Mas em outros não. Então, assim, eu vejo que se a coisa for bem organizada, eles conseguem sim fazer um processo bem positivo. Uhum. De que maneira você acredita que essa evolução, essa mudança de comportamento e de perfil deve impactar na produção agropecuária nos próximos anos? Bom, a produção agropecuária já tem subido em produtividade média nos últimos 10 anos de maneira quase que exponencial, mas ela vai continuar crescendo, com certeza. Eu vejo como empresa que várias fazendas onde a gente começa a dar consultoria, onde a gente embute a agricultura de precisão dentro do sistema produtivo delas, que elas têm tido aumento de produtividade. Ou seja, se meus clientes têm aumento de produtividade, eu acredito que isso vai impactar o sistema como um todo. E falando em agricultura de precisão, nós cobrimos assim a Campo Grande Expo, e lá a gente pôde perceber várias empresas, né, oferecendo serviços nessa área. Antigamente, os pais, nossos avós, eles chegavam na terra, pegava a terra na mão, olhava a terra, sabia mais ou menos se prestava para o plantio ou não. Hoje você vê a tecnologia sendo implementada ali, e inclusive medindo aí índices pluviométricos para você não contar mais só com a ajuda de São Pedro ou com a tradição dos nossos pais. Isso é uma garantia de que o campo vai continuar sendo produtivo também, né? Não, com certeza. O campo, ele demanda cada vez mais de tecnologia e de pessoas, né? Essa questão de pegar a terra na mão e tal, isso são fatores muito culturais, difíceis, né? Culturais. Né? A gente tem visto que... Não dá mais para concorrer com o mundo moderno fazendo agricultura medieval, né? A gente precisa ter esse aporte para conseguir fazer a coisa acontecer. Ainda mais com as margens de lucratividade sendo cada vez menores para o produtor. Se ele não tiver esse aporte, se ele não produzir bem, ele vai sair do negócio com o tempo. Se nós pensarmos de modo geral, dentro da produção agropecuária, nós temos aí um tripé. Nós temos as tecnologias, que a gente tem um avanço, o uso cada vez mais frequente de equipamentos, aplicativos, buscando a precisão na produção, ou seja, minimizando os erros e aumentando a produtividade. Temos um mercado nacional e internacional, em especial mercado internacional bastante crescente e também muito competitivo. Temos desafios do mercado interno, que é a questão das políticas públicas. Temos efetivamente nesse tripé as políticas. Nesse mundo novo, onde o jovem está cada vez mais comprometido com o setor rural, levando em consideração esses tripés. Da tecnologia você falou, mas considerando mercado e política, qual deve ser o comportamento do jovem nesses dois outros fatores aqui que nós temos? Mercado mundial e mercado interno, e ainda as políticas públicas. Bom, com certeza que o jovem tem que se entrar cada vez mais nesses mercados, principalmente na política, que é quem move a máquina toda e que faz mudanças significativas para o mercado. Então, com certeza que o jovem, se entrando na política e na tecnologia, tem uma boa perspectiva. Esse envolvimento na política, é importante que o jovem esteja antenado nas decisões políticas do Brasil, cada vez mais envolvido também nas entidades de classe? Com certeza que o envolvimento, ele começa lá atrás, né? E tem que ser crescente. É o papel, né? O papel assina e o papel faz muita diferença. Então, o jovem conseguindo entrar nisso, existe um espaço a ser preenchido, existem lacunas a serem preenchidas. Uma coisa que a gente vê muito, principalmente nessas entidades de classe, é que elas não têm para quem passar o bastão. Elas têm uma carência de gente para pegar o bastão e continuar a construção. E a sucessão vai mais além da fazenda, vai também para as entidades de classe, para as questões das políticas públicas. Ou seja, o jovem que hoje está entendendo, né, que ele tem que participar cada vez mais do sistema produtivo, também entende que tem que se envolver mais nas questões
políticas classistas, é isso? Não, com certeza. Existem vários programas, eu participo de um programa chamado CNA Jovem, que é justamente onde eles estão buscando lideranças para o agro, né? E a gente viu, ficou bem claro que precisa ter esse maior engajamento nas instituições de classe também, porque são elas que muitas vezes levam as demandas para os deputados, para os políticos de maneira geral. Tá, e como tem sido a participação do jovem nesses movimentos da CNA, da FamaSul, sindicatos rurais? Bom, a gente já tem a FamaSul Jovem já há quase 2 anos, né, como formalizado e tudo mais. A gente vê uma crescente, a gente faz diversos eventos, a gente vê uma crescente participação do jovem. Interesse. Né? Interesse. Ou seja, nossos eventos são cada dia mais lotados, cada dia mais tem pessoas buscando, cada dia tem pessoas mais interessadas naquilo. Entendo. A FamaSul acaba de realizar, inclusive com vocês, um encontro, ou vários encontros, que trazem vários temas, é isso? Exatamente. A gente tem um encontro de jovens da agropecuária, que ele acontece em Três Lagoas, Dourados, Maracaju e Campo Grande, né? Esse ano só falta o daqui de Campo Grande. São etapas, então? Exatamente, são etapas. Então, a gente tem vários eventos em vários lugares, sempre com esse foco, onde a gente traz palestrantes para falar sobre o agro. Esses eventos são cada vez mais interessantes e maiores. Tá, já aconteceu Três Lagoas, isso? A etapa Três Lagoas? Já aconteceu, foi agora em maio, Dourados agora em maio também, Campo Grande vai ser agora em outubro e Maracaju foi no começo do ano. Tá, então 3 etapas já foram, tem a próxima etapa Campo Grande no mês de outubro. Exatamente. Bacana, legal, tá? Então o Fábio Camargo, Otávio, que é engenheiro agrônomo, ele faz parte da liderança do FamaSul Jovem e a gente percebe dessa forma um maior envolvimento, né, dos jovens no setor e isso, claro, que tem também revelado pra gente essa redução da idade do produtor, do perfil do produtor no setor rural. Atualmente 46 anos e meio é a média de idade dos produtores rurais. Ou seja, são pessoas muito antenadas no mundo e nas tecnologias. É verdade. A flor da idade. O campo ganha muito com isso, a cidade ganha muito com isso, o estado e o Brasil ganham também. Fábio, muito obrigado pela tua presença na CBN. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar para convidar a todos para participar agora sexta-feira, dia 27 de julho, às 18h30, no Sindicato Rural de Campo Grande. Nós receberemos o produtor e presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, que vai falar um pouco sobre ferramentas de gestão e de tecnologia. Então, ele que é expoente aí no agro, vai estar lá à noite com a gente, participando e dando uma palestra. Então, eu espero todos lá, sexta-feira, 6h30, no Sindicato Rural de Campo Grande.